A gente tem agora mais uma atração conosco aqui, mais informação e a entrevista, né, Jenny Brisson, na programação da Band News Difusora FM. Exatamente, Rafael. A gente tem um assunto que está muito em pauta, muito em alta e agora ainda mais, que é a saúde mental no ambiente de trabalho, né? Um tema que vem gerando aí amplo debate sobre até que ponto as empresas devem garantir um ambiente de trabalho psicologicamente saudável, né? Até o que é responsabilidade da empresa, o que é responsabilidade da pessoa. E para falar sobre este assunto, sobre a saúde mental no trabalho, recebemos aqui no nosso estúdio o Dr. José Humberto, psicólogo e neuropsicólogo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. Estamos aqui para conversar sobre esse assunto, que é a pauta do momento, assunto muito importante, tanto para os órgãos públicos... Deixa eu só lhe pedir uma gentileza, doutor. Ah, entendi. É que o microfone está posicionado de maneira diferente. Agora pode falar, por favor. Bom dia, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre esse tema super importante, que é a pauta do dia, né, para os empresários e também para os órgãos públicos, que é a implementação da NR01, normas de controle de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Ela começou a ser implementada no dia 26 de maio, é isso mesmo? 26 de maio. Essa é uma resolução, ela saiu no ano passado, no dia 27 de agosto, com previsão de entrar em vigor no dia 26 de maio desse ano, algumas semanas atrás. E já com a implementação é obrigatória a partir do dia 26 de maio e a fiscalização com possível aplicação de multas, né, e judicialização a partir de maio de 2026. Mas a partir de agora ela já é obrigatória e as empresas já devem se preocupar em implementar a NR01. É um período chamado pelo Ministério do Trabalho de um período pedagógico, um período de adaptabilidade para essa nova norma, para que todas as empresas, dentro desse período de um ano, consigam implementar as normas de riscos da resolução NR01, né, sobre os riscos psicossociais. E o que muda na prática mesmo, assim, com essa nova lei de saúde mental no ambiente de trabalho? Na prática, o que muda? Na prática, o que muda é agregar nas empresas, a NR01 ela já prevê o controle, gestão de riscos químicos, físicos, biológicos, riscos ergonômicos e agora foi acrescentado os riscos psicossociais, né? O que é isso? A gente deve ter programas e modelos de contenção, de gestão de riscos para assédio moral, assédio sexual, lideranças autoritárias, climas organizacionais tóxicos, desequilíbrio entre a vida pessoal e a vida social, metas irrealistas, pressão no trabalho. Então, esses são os riscos, os principais riscos psicossociais, né? Então, quando o trabalhador não tem controle sobre a sua produtividade ou sobre as metas que ele tem que entregar e a pressão é irrealista, isso pode desencadear um nível de sofrimento muito grande. Hoje, o próprio Ministério, o próprio INSS, Ministério do Trabalho, reconhece que 30%, ou a maioria das licenças no trabalho são por questões de saúde mental. Isso tem ocorrido muito, né? Sempre se falou sobre essa questão do mal do século, que são os problemas psicológicos, né? Depressão, ansiedade. Começou a ter mais espaço e, infelizmente, em algum momento, acredito eu, que até começou a ser um pouco banalizado, né? E isso é muito prejudicial a quem de fato sofre com esses problemas, não é, doutor? Sim, a gente tem sim. também que falar muito claramente sobre isso, né? Porque, de repente, eu tenho ansiedade, sou uma pessoa muito ansiosa. Não é bem assim que funciona. São questões muito mais profundas, né? Muito mais amplas, que, de fato, têm prejudicado trabalhadores, prejudicado a sociedade, né? Com certeza, até porque a ansiedade é um fenômeno natural em todos nós. A ansiedade, até certo ponto, ela serve para a gente se adaptar, ou para a gente ficar mais atento, ou para a gente melhorar o desempenho. Mas quando a ansiedade extrapola e passa para níveis patológicos, nós temos um transtorno da ansiedade. E é aí que nós temos problemas, porque no transtorno da ansiedade você tem alterações psicológicas, alterações fisiológicas, e isso prejudica a produtividade, né? Prejudica o trabalho e se torna muito caro para todo mundo. A saúde mental é cara para quem sofre, para o trabalhador, é caro procurar médico, psicólogo.
É caro para as empresas, porque as empresas têm que afastar por 15 dias, ela paga o salário daquela pessoa. É caro para o sistema previdenciário, que depois de 15 dias ele tem que manter o salário daquela pessoa. O INSS está colapsando por causa disso, inclusive, aumentou 68% em 2024. Os gastos com saúde mental do sistema previdenciário brasileiro, em relação a 2023, aumentou 68%. O sistema previdenciário está colapsando por conta desse custo. Então, é caro para o trabalhador, é caro para a empresa, é caro para o governo, para o sistema previdenciário. Então, e a Organização Mundial de Saúde já nos traz uma informação da Escola de Economia de Londres, que para cada $1 investido na prevenção de saúde, as empresas e as organizações têm $4 de retorno em produtividade. E isso envolve organizações privadas, envolve o sistema público de saúde, o SUS, no caso, né? E dá um fôlego para que o SUS possa atender pessoas que tenham condições graves, que tenham outros problemas, né? Ou seja, exatamente, a prevenção ali em relação à saúde mental pode ajudar muito a desafogar também o Sistema Único de Saúde, o SUS, certeza, que atende as pessoas mais pobres, né? Com certeza, porque isso termina afunilando, e quando chega no sistema de saúde, o sistema de saúde ele já tem vários problemas. Tem um problema previdenciário, que é um custo para o governo, e tem um problema do SUS, que é outro custo do governo, que é tratar essas pessoas que chegam ao SUS, ao sistema público de saúde. E se for nos sistemas privados, né, vai sobrecarregar as agências de saúde, né, os planos de saúde, ou até mesmo as pessoas propriamente ditas. Então, economicamente, para a economia do país e para a economia individual, a saúde mental é muito cara, né? E a prevenção da saúde mental, ela se torna a melhor das soluções, porque você está evitando que as pessoas cheguem naquele nível de sofrimento. Porque tudo escala, né? O sofrimento emocional ele vai escalando até chegar no nível da inviabilidade do trabalho, ou seja, da disfuncionalidade. A pessoa fica disfuncional, né? Para uma empresa que hoje não tem nada, não tem nenhuma política voltada à saúde mental, qual o primeiro passo que é exigido pela lei nesse processo de pedagógico, né, de implementação? O primeiro passo que a lei exige é que a organização, a empresa, ela tenha uma comissão interna de ética ou uma comissão interna de gestão de riscos de uma forma geral, né? Tem um risco químico, biológico, ergonômico, isso já é exigido, já existe na legislação. E agora o risco psicossocial. Uma comissão que vai avaliar se existe realmente riscos de discriminação no trabalho por ser mulher, discriminação por ser negro, por ser gordo, por ser homossexual ou por qualquer outra condição, né? Então, isso é o assédio moral ou assédio sexual, né? Se existe uma pressão excessiva por metas, se existe um tratamento inadequado com os funcionários. Então, e deve existir canais onde os trabalhadores possam ter acesso anônimo, isso é previsto na lei, que eles possam ter um canal, pode ser um canal eletrônico, pode ser uma caixinha de denúncias, uma caixinha de reclamação, onde as pessoas anonimamente elas descrevam o que elas estão passando e qual setor, para que esta comissão seja responsável e tome as medidas de mitigação. Mas isso é o primeiro passo, que é criar uma comissão interna, mas isso não é suficiente, porque o mais importante é a empresa fazer um diagnóstico, e isso tem consultorias específicas para isso, né? Por exemplo, a minha empresa, que se chama Neuron Health Tech, ela está habilitada e certificada para fazer esse tipo de consultoria. Então, a empresa faz uma consultoria, faz um diagnóstico, né, identificando os 9 fatores de riscos psicossociais e os graus de risco, que pode ser baixo, médio e alto. E um plano de gestão, que é o PGR, de riscos psicossociais, durante um ano, para fazer intervenções de imediatas, curto prazo, médio e longo prazo, para gerenciar todos os riscos nas 9 dimensões que são avaliadas. Então, uma consultoria ela vai fazer o diagnóstico, a empresa precisa ter o seu primeiro diagnóstico, depois de um ano ela vai ter que renovar esse diagnóstico, e é exatamente isso que o Ministério do Trabalho vai fiscalizar. Cadê o seu primeiro diagnóstico? Cadê o segundo? Cadê o terceiro? E a cada ano o Ministério do Trabalho vai querer ver os diagnósticos da empresa. Então,
e o diagnóstico tem que ser feito de forma universal, ou seja, 100% dos trabalhadores, ou uma margem acima de 90%, precisam responder esse formulário de forma anônima, como que está a prevenção nos 9 fatores de riscos psicossociais, que são eles: assédio moral, carga excessiva de trabalho, falta de reconhecimento e de recompensa, o clima organizacional tóxico, autonomia e controle sobre o trabalho, pressão por metas, inseguranças e ameaças com risco de demissão, conflitos interpessoais e falhas da comunicação e alinhamento entre a vida pessoal e profissional. São os 9 fatores de risco psicossocial que geram, todos eles geram questões emocionais. Eles geram depressão, burnout, ansiedade, estresse, desequilíbrio comportamental, as pessoas ficam desestabilizadas. Todo mundo já viu alguém desestabilizado emocionalmente, que ele pode colocar para dentro, ele se deprime, ou ele pode colocar para fora e ter um comportamento socialmente inadequado ou colisivo. Eu acho importante falar sobre isso, doutor, aproveitando a deixa, e falar diretamente para líderes de empresas agora e falar também com funcionários de empresas. A gente tem todos esses perfis acompanhando a nossa programação aqui na Band News Difusora. Grande audiência agora no nosso canal no YouTube, por exemplo, e muita gente interagindo no WhatsApp, ou seja, ouvindo pelo rádio também, nessa forma mais tradicional. Então, falando para líderes de empresas, para quem está em cargo de liderança e para o trabalhador, é muito importante que a gente entenda que o funcionário, ele desestabilizado, ele vai trabalhar de uma maneira que vá render menos. Muito então, menos. Isso se fala para o líder de empresa, 90% para o dono de empresa. Menos. Ele rende 90% menos. 90% menos, tem um engajamento de 38% menos de engajamento e a sua produtividade de engajamento com a empresa, ele reduz e ele, não só ele contamina os demais, à sua volta. E mais importante do que isso, falando para o trabalhador, o funcionário, tem muita gente que é criado numa sociedade em que as coisas acontecem meio que na marra. Então a gente fala assim, eu sou muito bom da cabeça, isso aí é tranquilo, eu não tenho essas frescuras, isso aí, tranquilo, eu vou levando. Mas você foi tratado assim, sabe? Não, eu resolvo. E não percebe que está internalizando algumas coisas ali que prejudicam a vida pessoal, que prejudicam a vida profissional, que prejudicam essa pessoa a viver de uma maneira mais saudável nas relações que tem com a família, com os colegas de trabalho. Então, falando para esse trabalhador, como é que a pessoa pode começar a identificar o que é um ambiente tóxico do trabalho, aproveitando esses fatores que o senhor trouxe, como é que o trabalhador pode pensar, caramba, eu trabalho numa empresa, por exemplo, de transporte, de logística, eu sou motorista aqui de carro de veículos pesados, fui criado de uma maneira que não tem frescura, então eu não tenho esse negócio de doença psicológica. Não sou Nutella. Exatamente. Como é que as pessoas conseguem perceber que está num ambiente e que esse ambiente prejudica essas pessoas? A melhor forma da gente educar os trabalhadores é a empresa assumir esse papel antes que os advogados assumam. Então, as empresas precisam assumir esse papel, porque se o trabalhador se sentir lesado e ele não perceber isso, mas ele sair, ele vai procurar um advogado e o advogado vai esclarecê-lo, e aí é melhor que a empresa faça isso antes. Então, está dentro do PGR, é o Plano de Gestão de Risco, fazer campanhas de orientação, treinamento de líderes, como você falou agora, para que os líderes sejam mais democráticos ou mais participativos, que eles trabalhem as metas de uma forma realista, que eles tratem as pessoas com respeito, com dignidade, que sempre considere o ritmo de cada pessoa, aloque as pessoas nas melhores posições para elas jogarem no time da melhor forma possível. Esse é o papel do líder. Então, o líder precisa ser trabalhado, ser sensibilizado, e as pessoas precisam ser informadas. Essa empresa é livre de preconceito, essa empresa é livre de opressão, essa empresa promove a saúde emocional das pessoas. É importante que a empresa assuma o protagonismo imediatamente dentro da sua comunidade e se comunique com todos os seus funcionários, para que os funcionários comecem a ouvir isso dentro da empresa, que aqui nós cuidamos disso. Isso inibe que o funcionário depois vá procurar um advogado para judicializar essas questões. Existem 3 riscos jurídicos de judicialização para a empresa. O primeiro é a fiscalização do próprio Ministério do Trabalho, que se achar uma não conformidade nas 9 fatores de risco, em qualquer setor da empresa, ela pode receber uma multa inicial de R$ 6.700 acumulada se tiver o mesmo problema no outro setor ou em outros riscos. Isso pode dar um valor gigantesco.
O segundo risco de judicialização é o funcionário procurar um advogado e fazer uma judicialização individual. E o terceiro é o Ministério Público, a partir de denúncias, chegar numa empresa e fazer uma defesa de causas difusas e coletivas. O próprio Ministério Público pode abrir um processo contra a empresa. Então, o risco de judicialização a partir de agora é iminente, é grande. Então, as empresas precisam tomar a dianteira e fazer esse processo pedagógico mais precocemente possível. A NR01 não entra em vigor em maio de 2026. Ela vai ser fiscalizada e multada a partir de maio de 2026. A NR01 ela tem que ser implementada agora. Inclusive, é papel nosso, dos psicólogos, até mesmo do Conselho Regional de Psicologia, de também fazer uma parceria, né, de informar a comunidade, os empresários, as empresas e com o próprio Ministério do Trabalho sobre a prevenção de riscos. Acho que é uma coisa interessante da gente destacar, Jenny, antes de você fazer a próxima pergunta, é que a gente está numa conversa aqui na Band News Difusora, nesse momento, com o Dr. José Humberto, que é psicólogo e neuropsicólogo, falando sobre a questão da saúde mental no ambiente de trabalho. E uma coisa importante que a gente está falando é que é mais ou menos assim, se não for por bem, vai ser por mal. Se não se aprende pelo amor, se aprende pela dor. É verdade. Porque agora... o ideal é que nós tenhamos um ambiente de trabalho saudável, que as empresas tenham consciência, né? Só que a gente está explicando também que, caso você insista, você líder de empresa, dono de empresa, insista em não olhar com carinho para essa questão tão importante que é a saúde mental, isso vai doer no seu bolso. Porque vai gerar menos produtividade do seu funcionário, pode lhe gerar processos judiciais, pode lhe gerar problemas na sua empresa. Então, é assim, se você não aprende pelo amor, ou seja, o ideal de entender que é preciso um ambiente de trabalho harmônico, um ambiente de trabalho saudável, você vai acabar aprendendo pela dor, que vai chegar e doer no bolso. É verdade. Uma coisa importante dessa legislação também é que ele está premiando a empresa que cuida da saúde mental. Então, o governo federal ele instituiu agora um selo de empresa que cuida da saúde mental. Então, a empresa que atender a todos esses requisitos da norma, ele vai receber um selo que ele pode colocar no Instagram, pode colocar na caixa do seu produto, na sua embalagem do seu produto, ele pode colocar nas mídias sociais, na televisão. Então, a empresa pode instagramar essa certificação que ela recebe do governo federal e transformar isso em valor para a empresa, né? Então, se você tiver duas marcas de sabão em pó, A e B, e uma tem na caixa, essa empresa cuida da saúde mental, eu, a dona de casa e todos nós vamos comprar esse sabão aqui porque está escrito, essa empresa cuida da saúde mental dos seus trabalhadores. Então, isso é uma forma não só de demonstrar o poder punitivo da lei de aplicação de multa, mas também o poder de favorecer a distinção dessa empresa que faz o cuidado com a saúde mental. Ela vai receber um selo. Então, isso é um elemento importante também que consta nessa legislação, né? Agora, doutor, já caminhando para o final aqui da nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse com o trabalhador agora, que assim, possa identificar no seu dia a dia algo que possa sinalizar que ele precisa de um atendimento, que ele precisa de um acompanhamento psicológico. Por exemplo, já ouvi pessoas dizerem assim, eu queria ficar doente para eu poder descansar. Isso para mim não é normal. A pessoa já está doente, né? Né? Não dá uma... Eu queria que o senhor deixasse essa quando informação. Quando a pessoa diz isso, na verdade, ela já está doente e ela só queria uma doença física que justificasse, né? Então, um laudo médico vai no hospital, uma coisa, mas ela está doente, né? Então, ela está doente, ela talvez não reconheça que ela está com estresse, ela está sobrecarregada, ela pode estar depressiva, né? Isso são os sinais, apatia, falta de interesse, acordar de manhã e não ter motivação para sair da cama, motivação para ir trabalhar, ou ficar com um nível de insegurança muito alto, sempre achando que tudo vai dar errado, que eu vou ser demitido, ou que eu não sou validado pelo trabalho que eu faço, ou que eu não sou reconhecido. Então, esses sinais são sinais de sofrimento no ambiente de trabalho. Quando eu acordo de manhã, quando chega domingo, eu estou feliz, segunda-feira vai chegando e eu começo a entrar em angústia porque eu vou voltar para um ambiente que se tornou aversivo. Então, quando você reconhece que o ambiente de trabalho já é um cenário aversivo para você, de sofrimento, então é um sinal de que alguma coisa não está bem e que você precisa procurar ajuda, precisa procurar uma forma de compreender melhor o que está acontecendo, né? Então, algumas pessoas têm suporte profissional, outras não têm, mas quem não tem pode procurar se informar sobre isso, porque é o início de uma condição que evolui
né? Hoje eu não quero ir trabalhar, amanhã depois eu começo ou a boicotar o trabalho, ou a sabotar, ou trazer outras pessoas junto comigo, envolver outras pessoas, ou colidir no trabalho, né? Ter comportamentos inadequados, ou uso de substâncias, o álcool, a droga, isso é muito comum também pelo sofrimento, porque as pessoas usam substância em busca de conforto. As pessoas não usam substâncias ilícitas porque elas... por outra razão. É um uso farmacológico acidental, está buscando ficar mais tranquilo, mais sereno, mais motivado. Só que isso tem um risco muito grande, né? Então, é importante que a gente fique atento, que os profissionais fiquem atentos a isso, né? Por isso que eu digo que a gente precisa fazer realmente uma campanha, né, para conscientizar tanto os profissionais quanto também, né, os empresários nesse sentido. O nosso ouvinte está aqui participando, está interagindo. O nosso amigo Gustavo Cervinca está aqui e ele fala sobre algumas práticas que podem ajudar, por exemplo, no bem-estar da empresa, inclusive ajudar ao melhor rendimento, a menos doenças. Ele fala que a massoterapia nas empresas também ajuda a melhorar a qualidade de vida dos funcionários. Isso é verdade. E, consequentemente, a produtividade. Ele fala assim, com as práticas semanais, de 10 a 15 minutinhos para cada funcionário, a empresa pode até ter efeitos, como diminuição de atestados, a ausência de funcionários por motivo de dores de cabeça e doenças como gastrite, enxaqueca. Eu apoio, viu? Entre outras. Então, tem algumas práticas que as empresas podem fazer também, né, doutor? Físicas que tem ajudam psicologicamente. Né? Tem empresas que já têm as salas de descanso, sala de convivência, sala de jogos, ou o refeitório, tem fisioterapia no ambiente de trabalho, tem ludoterapia, tem espaço de jogos. Então, tem a massoterapia, como o nosso ouvinte citou, que é uma atividade fantástica, né? Tem atividades de lazer. Então, assim, existem inúmeras iniciativas e todas elas passam a fazer parte agora do PGR. Isso que o nosso ouvinte está citando são iniciativas que já existem dentro das empresas, mas elas existem de uma forma pontual. Agora, todas elas vão continuar existindo de uma forma mais consistente dentro do que a gente chama de PGR, Plano de Gestão de Risco. Além da massoterapia, vai ter cartaz, vai ter vídeo, vai ter palestra, vai ter encontros, vai ter dinâmicas de grupo. Então, vai ter várias outras atividades além da massoterapia, que já é um recurso fantástico, né, para o ambiente de trabalho. Muito bem. Agora, o doutor José Humberto, mudando completamente de assunto, aproveitando a sua presença aqui, esse ano vai ter a eleição do Conselho Regional de Psicologia, né? O senhor tem informações? O senhor é candidato em alguma chapa? Sim, eu sou candidato ao Conselho Regional de Psicologia, na chapa 11, né? Frente em Defesa da Psicologia, Ciência e Profissão. Eu já participo do Conselho desde 98, então eu sou uma pessoa que já tem experiência em várias plenárias do Conselho, tanto Conselho Regional como participei também do Conselho Federal como consultor, né? Por exemplo, para a elaboração da norma sobre o porte de arma, eu participei disso, sobre os testes psicológicos, eu também participei dessa comissão, né? Do Conselho Regional Local aqui, nós começamos em 98 a fazer uma primeira, digamos assim, uma primeira poupança do Conselho para comprar a nossa sede, que foi comprada depois, né? Que foi iniciada por mim, essa primeira iniciativa de guardar um recurso para essa finalidade, e nós temos propostas muito interessantes. Uma das propostas que eu trago sobre o nosso tema de hoje, né, para o Conselho Regional de Psicologia, caso eu seja eleito, que eu espero ser o novo presidente a partir de agosto, né? Então, sendo dia 23, né? Dia 23 a 27 de agosto, né? A posse vai ser em setembro. Então, eu espero que, sendo presidente do Conselho Regional de Psicologia, uma das primeiras ações que nós vamos fazer é conversar com o Ministério do Trabalho, fazer uma parceria, o Conselho Regional de Psicologia e o Ministério do Trabalho Regional Amazonas e Regional Roraima. Nós vamos ter uma conversa sobre a implementação da NR01 nas empresas. Também vamos falar com as empresas CIEAM, FIEAM e outros grupos empresariais, também falando sobre a implementação da NR01, para que todas as empresas, os órgãos de classe e também os órgãos possam fazer ações conjuntas, ações pedagógicas, né? Hoje nós estamos nesse período, até maio do ano que vem, eu vou colocar a estrutura do Conselho junto com os órgãos, porque é papel do Conselho fiscalizar o serviço dos psicólogos e promover a melhor qualidade do serviço para a população. Então, essa é uma das primeiras ações que nós vamos fazer para que
o Conselho incentive as empresas a implementar a norma NR01 para que possa ter qualidade de vida e cuidado com a saúde mental dentro dos ambientes de trabalho, em parceria com o Ministério do Trabalho, FIEAM, CIEAM, órgãos de classe, sindicatos e todos os órgãos. Então, uma das primeiras iniciativas que o Conselho Regional de Psicologia vai adotar a partir de setembro, na minha presidência, vai ser essa em relação à NR01. Além de outras que nós estamos inovando, nós temos experiência. Temos duas chapas concorrendo, né? A outra chapa é de um jovem muito inteligente, que foi meu aluno da universidade. Eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, aposentado já me aposentei. E o meu concorrente é um ex-aluno nosso, um jovem muito talentoso, mas eu tenho na nossa equipe, na nossa chapa, 3 gerações. Eu sou da geração dos mais velhos, que são os mais experientes, que têm experiência no sistema Conselho Regional e Federal. Tem os psicólogos maduros e tem os psicólogos jovens, que trazem muita inovação, animação, trazem inteligência artificial, trazem novidades, trazem propostas. Então, temos 3 gerações na nossa chapa para contribuir com o nosso Conselho Regional de Psicologia a partir de setembro, a partir da nossa eleição. Conto, inclusive, com o apoio de toda a comunidade e dos psicólogos que estiverem me ouvindo. Vote na chapa 11, que é a chapa da Frente em Defesa da Psicologia, Ciência e Profissão. A audiência participando conosco aqui, doutor. A Marta Carvalho fala assim: bom dia, incentiva exercícios laborais nas empresas. Eu acho que é de suma importância, viu? 10 minutinhos dos intervalos faz um bem danado. Maravilhoso, maravilhoso. Isso vai ficar dentro do PGR de todas as empresas, Plano de Gestão de Risco. Então, atividade laboral, os fisioterapeutas têm um papel fantástico nisso. Eu já participei de atividades laborais. Isso é fantástico. Todo mundo tem que ter um fisioterapeuta de plantão à sua disposição. Muito bem. Além de um psicólogo, é claro. Nós conversamos aqui, então, na Band News Difusora FM com o Dr. José Humberto, psicólogo e neuropsicólogo, sobre a importância da saúde mental no ambiente de trabalho. Essa entrevista, logo mais, estará separadinha e disponível no nosso canal do YouTube, Band News Difusora, no nosso site, bandnewsdifusora.com.br e, claro, repercutindo também nas nossas redes sociais. Doutor José Humberto, muito obrigado pela entrevista. Obrigado por dispor parte do tempo para estar com a gente aqui. Eu agradeço, foi uma grande honra estar aqui com vocês. Estamos sempre à disposição. Volte sempre, viu? Muito obrigado. É isso, né, Rafa? Uma conversa muito produtiva aqui sobre a saúde mental no trabalho. Importante tema. A gente vai trazer aqui em outros momentos também para discutir. Bom repercutir esse tema. Exatamente. Temos um ano aí de atividade pedagógica com as empresas. Vamos falar bastante sobre isso, que o assunto é bem importante mesmo. Vamos falar mais sobre isso. Obrigado, viu, doutor Humberto? É um prazer.